depois eu fiquei pensando que, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, a pregação do Evangelho, ela sempre está circunscrita, e caramba, ela está circunscrita a verdades que não variam. Quando as pessoas, ou quando um pregador, ele quer ser muito diferente, ele quer falar uma coisa, uma novidade, ele está à cata de uma novidade impactante, tremenda, geralmente ele vai cair num ensino distorcido. Nesse afã, geralmente ele cai numa coisa que depois pode ser chancelada, carimbada como uma heresia, uma distorção. E me parece que nesses tempos que a gente vive, nós temos que ter muito zelo, nós temos que assim nos tornar como aqueles bereanos, que a Bíblia diz, que mesmo ouvindo o apóstolo Paulo pregar e falar, eles iam conferir na Escritura se tudo que Paulo falava estava de acordo. Por quê? Porque em muitos corações, e o problema, queridos, é que isso não é uma coisa assim, em muitos casos, não é uma coisa proposital, não. É uma coisa assim que entra com uma pequena distorção. A gente erra, o desvio, às vezes, é muito pequeno, né? Aquele princípio que já foi falado tantas vezes, né? Que numa linha reta, se aqui nesse ponto você fizer um pequeno desvio de 1 milímetro, são bobagens, não está bom assim mesmo. Mas aquele 1 milímetro, à medida que você avança, ele vai se afastando cada vez mais. Ele vai se afastando cada vez mais. Vai ficando tão fora, acaba que ele se estabelece num outro caminho. Então, a palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus. Quantas vezes eu escuto coisas, meu coração ele dá uma travada. Meu coração dá uma fechada. Poxa, mas não, porque às vezes até amigos, colegas, pastores, não, você tem que fazer assim. Mas o Evangelho não precisa de ajuda. O Evangelho não precisa, que Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém, irmãos? Deus não está derrubado, Deus não está fraco, Deus não está frágil, Deus é o mesmo. Não precisa que você quebre o galho de Deus. Às vezes, irmãos, até certos testemunhos que nós damos, parece que a gente está dando uma força para Deus. Né? Não fala aquilo, não, eu já estou bem melhor, mas curou. Não curou. Curou, não curou. Fica dando testemunho de uma maneira, né? Como se Deus... Então, a gente tem que ter, assim, um cuidado, né? Então, eu tenho um desejo muito grande, todas as vezes que eu tenho oportunidade de pregar, e a princípio eu tenho todas as oportunidades de pregar aqui nessa igreja, porque é a igreja que eu sou pastor, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu não tenho a intenção, no meu coração, não tenho intenção de te impactar. Eu tenho o desejo mesmo, sincero, que eu tenho, desde que eu fui ordenado pastor, pela misericórdia de Deus, de abençoar a sua vida. Eu tenho essa pretensão mesmo. Eu quero que você ouça a palavra de Deus e que você seja abençoado. Isso é verdade na minha vida, que nem importa se sou eu que estou pregando. Quando eu não estou pregando e qualquer dos pastores desta igreja, ou qualquer pastor convidado, prega aqui, o meu coração só pensa nisso, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas, né? Porque esse é o objetivo da pregação da palavra de Deus. Então, eu tenho esse sentimento no meu coração. E eu estou contando essa história porque na quinta-feira passada, depois que eu terminou o culto, uma pessoa falou comigo isso, porque eu falei isso aqui, meus irmãos, olha, o que eu vou falar não é novidade. O que eu vou pregar, você já sabe. O que eu vou pregar para muitos ou para a maioria é apenas lembrar de verdades. Por quê? Porque as situações, as pressões,
outros agentes interiores, a nosso cansaço, o nosso desgaste. Não é? Você olha para mim assim, você acha que eu estou cansado? Você acha que eu estou desgastado? O que você acha? Não fala não. Pô, só está acabado, só está liquidado. Não fala não. Mas, por exemplo, às vezes a gente está, eu me sinto assim, Tico e Teco estão um pouquinho precisando de um refresco, os meus 2 neurônios, não é? De vez em quando eu estou assim, pagando. Você sabe que mico, quando um pastor paga mico, sempre é um mico santo, né? Porque o pastor é santo. É mico, não é mico vergonhoso, né? Então, ontem eu estava lá na igreja do Recreio e eu vi lá um irmão e eu confundi ele com outro. Eu confundi o irmão com outra pessoa. Eu cheguei nele todo entusiasmado, rapaz, liguei para você, não consegui falar com você. Aí ele ficou assim abismado, né? O senhor ligou para mim? Só voltou a perguntar, o senhor tem meu telefone? Eu não tenho o telefone dessa pessoa, eu tenho de outra. Aí eu falei para ele assim, rapaz, pô, confundi você. Dei um abraço nele, falei, depois você me dá o seu telefone, que é para eu ligar para você quando eu tiver vontade. Então, você está cansado, né? Às vezes certas coisas não funcionam bem. Assim como eu, cansado ou preocupado com outras coisas, com outras situações, às vezes a gente dá uma vacilada, às vezes você cansado e sobrecarregado por coisas, a palavra de Deus escapa, o valor espiritual escapa, a atitude melhor escapa. Então, é nesse sentido que eu peço que você abra a sua Bíblia, e eu tenho buscado quinta-feira uma palavra do Senhor para nós, uma palavra do Senhor para nós, uma palavra de encorajamento, uma palavra que nos ajude a vencer a luta do dia, o contexto que nós estamos vivendo. Josué 1, alguns conhecem de cor, do verso 6 ao verso 9. Eu vou ler, diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Graças a Deus pela sua palavra. Eu creio que muitos de nós, em diversas situações das nossas vidas, oramos, buscamos a Deus, pedindo que Deus fale conosco. Quantos irmãos aqui, quando acordaram, ou quando oraram, ou ao meio-dia, pediram a Deus, Senhor, fala comigo. Quantos estão precisando ouvir a voz de Deus? Tem uma situação na sua vida, tem uma necessidade, tem uma circunstância, você fala, Senhor, fala comigo, né? Fala comigo. Porque nós acreditamos que, ouvindo a voz de Deus, nós temos a solução, nós temos a saída, né? Eu creio que a voz de Deus não é só o caminho, não é só a direção. Eu creio que a palavra de Deus já é também a provisão. Quando Deus fala, Deus não fala que apenas vai te dar. Na palavra dele já está a provisão, né? Se não a solução do problema, mas a minha provisão espiritual, a minha paz, a minha segurança, o meu me livrar do meu medo, da minha perturbação, da minha intranquilidade. Quando Deus fala,
Então, nós pedimos para Deus, fala conosco. A gente pergunta, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Algumas pessoas ainda, enfrentando grandes problemas, elas ligam para o pastor, pastor, me ajuda, pastor. Pastor, me dá uma palavra, o que eu faço? Né? E eu temo e tremo quando alguém com uma situação me procura para que eu diga o que aquela pessoa faça, para que eu diga para ela que decisão ela deve tomar. Né? Então, eu tenho temor de Deus, eu tenho respeito à pessoa, meu Deus, não pode falar qualquer coisa, não pode falar o que eu acho, não posso falar do meu sentimento, né? Porque nós temos alguém que, por natureza, é calmo, é tranquilo, é paciente. Que tem gente que já é meio colérica, não é? Tem gente que já tem uma reação de uma determinada maneira. Então, você não pode dar humanidade para a pessoa. A pessoa, quando procura um pastor, ela quer uma palavra de Deus, ela quer um conselho da palavra de Deus, e não o meu sentimento. Minha irmã, chuta o balde. Eu já vi e já soube de muito pastor que dá conselho segundo a cabeça dele. Irmã, rapaz, a fila anda. Bota esse cara na cadeia, sai fora, vai para outro, tem coisa melhor para você. Aí você vai ver, talvez a vida dele também, ele já fez isso. O seu conselho é segundo o seu caminho, a sua prática. Não é? Então, a gente quer saber isso. O que fazer, o que não fazer, o que falar, qual a vontade de Deus. Eu já falei aqui, e o julgamento disso não é da sua vida, não é da minha própria vida. Quantas vezes, Senhor, a tua vontade, e lá no fundo a gente não quer mesmo saber a vontade de Deus. A gente faz uma coisa da boca para fora, uma coisa religiosa. A gente fala para o irmão, me ajuda, que a vontade de Deus seja feita. Mas lá no fundo, você já sabe o que quer que Deus faça. O que você acha que é melhor para você. Entendeu? Então, a coisa da vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, dependendo do que você está sofrendo, dependendo do que você está perdendo, dependendo daquilo que atingiu você, você não consegue acreditar nisso. Que vontade de Deus é essa? Boa. Que boa, como que isso é bom? Como que isso é agradável? Não é verdade? Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ficando fariseu, a gente vai ficando, vamos tendo uma fé meio hipócrita. E a desgraça maior disso é que nós esquecemos que de Deus não se zomba, que Ele é Deus, Ele sabe tudo. A palavra não saiu da sua boca. Oração, o que é? Palavra. A palavra, e Ele já sabe o desejo do nosso coração. Então, exatamente nesse momento, diante dos desafios e das decisões que você precisa tomar, talvez alguns aqui estejam se perguntando exatamente agora, Deus, o que eu devo fazer? E neste texto, na releitura deste texto pela enésima vez, eu creio que Deus continua tendo resposta, mas uma coisa me chamou a atenção, que antes de dizer para Josué, antes de detalhar qualquer coisa que ele devia fazer, ele mandou que o Josué fosse. Então, mais importante do que saber o que fazer, é ter certeza do que você é. Antes de falar algumas instruções, o salmista disse para o seu filho, seja homem, porque para você tomar certas decisões, você tem que ser homem. Então, não adianta você não ser. Então, a palavra para Josué, seja forte, não disse, tome uma decisão corajosa, não disse para ele, tome uma iniciativa corajosa, tome uma postura de coragem, vai lá e fala isso. Não, ele disse, seja forte. Então, para você tomar uma decisão que exige coragem, você precisa ser corajoso. Você precisa ter de Deus coragem.
não é? E eu entendo, eu acho que eu já falei isso aqui, quando Deus fala assim, seja, quando Deus disse para ele, seja forte e corajoso, Deus estava com aquela palavra dando coragem. A ordem para ele ser, e o problema é que às vezes nós ouvimos tantas coisas, fomos criados de uma maneira que nós não acreditamos que nós somos corajosos. Quantos de vocês já se surpreenderam na sua família, no seu trabalho, com alguém que você conhece muito? A gente cria a imagem das pessoas, né? Não, fulano é muito calminha. A minha prima tal, ela é de pavio quente, ela é pavio curto, não sei como é que é, pavio curto, né? Ela bota para quebrar, não leva desaforo para casa. E depois, com acontecimentos da vida, a gente se surpreende diante de certas dificuldades e certos problemas, que aquela pessoa que a gente achava que era muito fraquinha, não é que aquela pessoa suporta melhor. Aquela pessoa que a gente pensou que ia desmontar, é ela que puxa o carro, é ela que vira uma máquina e puxa o trem. E aquela pessoa que a gente achava que já era naturalmente corajosa, revela que era fraca, que era medrosa, que a brigalhada, o tom, a gritaria, o peito estufado, era só fachada. Era só exterior. Então, Deus está dizendo, antes de fazer alguma coisa, nós precisamos ser. Eu preciso ser para que eu possa agir daquela maneira, ser para que eu possa fazer. Então a gente diz, irmão, mas eu não sou ainda, eu nem sou, eu nem tenho coragem e eu nem tenho força, eu não sou nem forte e nem sou corajoso. Então Deus está dizendo, e Deus quando diz para você, seja corajoso, se você não o é claro que Deus já sabe que você não é. Mas se Deus está dizendo para você ser, é porque Deus sabe que você pode ser, com a ajuda dEle, com a graça dEle, com o poder dEle, com você se apegar na palavra de Deus. Porque o contexto é, guarda a palavra, medita na palavra, fala da palavra. E nós temos que pensar nisso, né? E você tem que olhar a sua rede social, sua linha do tempo, e ver o que você coloca lá. Ah, bispo, você acha que eu não posso botar uma coisa engraçada? Não posso? Pode. Mas veja lá o que você fala. Só fala isso, só fala brincadeira, só fala fofoca. O dia termina, você não coloca uma palavra da Bíblia para os seus amigos. Você não bota um versículo bíblico. Você não bota uma mensagem. Né? Você só, a sua relação na rede social é só kkk, kikiki. Como é que é? Pensa, irmão, pensa. Não é que é? Nem sei se eu devia ter brincado, eu já brinquei com isso, né? Linda, linda, linda. De vez em quando eu passo rápido porque não é linda. Não é linda. Mas a gente fica assim numa... Você sabe o que é ser amigo, né? Ser amigo mesmo é você poder falar qualquer coisa para o seu amigo. É poder cuidar do seu amigo. É poder dizer para ele, está horrível. Está horrível. É claro que quando qualquer amigo meu, eu não boto lá na linha do tempo, está horrível. Eu vou lá no Messenger, eu vou lá no pessoal. Cabra. Eu já fiz com várias pessoas. Já fiz com alguns irmãos dessa igreja que botam uma bobagem lá. Aí eu vou lá no Messenger. Ô irmão, você sabe da onde saiu essa frase que você botou tão bonita? Não, essa frase é uma frase que tem um cunho, uma base, uma fonte totalmente contrária à nossa fé. E aí eu falo para a pessoa, você é um crente. Então, isso aqui é ser amigo. Isso aqui é querer bem aquela pessoa. Isso aqui é querer preservar aquela pessoa. Isso aqui é querer o bem daquela pessoa, que ela não fique exposta a certas coisas. Ser amigo. É dizer, a sua roupa está suja.
Vem cá, querida, vem cá. Está com feijão no dente. E atire a primeira pedra que nunca passou por certas vergonhas na vida. Não é? Mas isso aí quer ser amigo. Então, se você viu e você chama mais gente para ver o feijão no dente, então não é amigo. Então, Deus sabe, e é por isso que Ele ordena para que nós sejamos. Então, nas situações da vida que nós vivemos, não é? É para você ser. Então, nós precisamos de convicções. Deus quer que nós tenhamos convicções. Quem suporta, quem permanece, quem não retrocede, quem não desiste, é quem sabe quem é. Não é verdade? E eu podia ir para tantos versículos da Bíblia, né? Até demônio entende esse negócio, até demônio sabe que o que importa é ser. Até o demônio sabe disso. Porque quando uns cabos lá quiseram libertar uns caboclos endemoniados, eles falaram assim: quem é você, rapaz? Eu conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você não conhece não. E deram uma surra nos irmãos lá. Então o importante é ser, eu sei quem é Paulo. O que o diabo estava falando? Eu sei que ele é lavado, é filho de Deus, é redimido, eu sei que a vida dele foi transformada, mas você não foi nada. Então, nós temos que ser, eu sou filho de Deus. Então, é na provação, é na luta, é na dificuldade, que essa convicção me dá força e me dá coragem. Não, Deus está comigo, Deus é meu Pai. Eu não entendo, não estou entendendo nada, mas uma coisa eu sei, Ele está comigo, Ele é o meu Deus, e o que eu não entendo agora, eu vou entender amanhã. Essa certeza você precisa ter, porque se você tiver, irmão, você vai acertar mais nas decisões. Você vai acertar mais nas escolhas. Você vai ter mais capacidade de tomar decisões na base da coragem, na base da força, porque você sabe que Deus está na sua vida, que Deus está no seu caminho. Então, ele diz aqui, porque você conduzirá esse povo. Eu sempre que leio isso aqui, eu penso no motivo das nossas orações. A maioria dos motivos das nossas orações são a nossa família. Irmãos, na maioria das vezes, todos nós aqui, nós temos sempre alguém que depende de nós. Tem sempre alguém que depende de você. Pelo menos uma pessoa depende de você. E você às vezes nem sabe. Às vezes é um amigo que depende da gente. E às vezes, nossa família, você que é pai, é marido, as pessoas dependem de nós. Tem muitas pessoas que dependem de nós. Então, se você tem um negócio, se você é um empresário, se você é um microempresário, se você é um empreendedor, se você tem 2 funcionários, essas pessoas dependem de você, numa medida. Se você morrer, ela não vai morrer, ela vai procurar outro emprego. Mas se você tiver um problema e você tiver que demitir, vai ser um problema. Elas vão passar por uma dificuldade. Então, numa medida, claro, as pessoas dependem. A minha mulher depende de mim, numa medida. Numa medida grande. É verdade. Não é? Mas a minha mulher depende de Deus também. No dia que eu morrer, não quer dizer que ela vai ficar aí ao relento, abandonada. Vai vender. Vai vender rabanada. Não posso fazer propaganda aqui, o culto é ao vivo, é transmitido. Então, é claro que ela depende de Deus, a vida dela não vai acabar, ela não vai, porque ela serve a Deus, conhece a Deus, Deus está na vida dela, mas numa medida ela depende. Tudo bem que Deus vai suprir, ela vai casar com o melhorzinho depois que eu morrer. Não é? Então, mas não é assim, você não tem esse entendimento, as pessoas dependem da gente. Alguém depende de você. Por isso que ele diz assim,
olha, porque você conduzirá esse povo. De alguma maneira, em algum nível, em alguma intensidade, alguém está sendo conduzido por nós, alguém está sendo influenciado por nós. Por isso que nós precisamos ser desta forma. Então, quem é o seu povo? A sua família, seus filhos, seus amigos. Deus quer que você os influencie. A gente sempre influencia as pessoas, mas Deus quer que você influencie essas pessoas da perspectiva da fé. Deus não quer que você influencie, porque a influência pode ser boa e pode ser ruim. Infelizmente, tem pais que não é apenas por serem pais que estão dando uma boa influência. Deviam dar a melhor, a excelente, mas por N razões, às vezes não são as melhores. Influência ou referência, não é? Então, Deus quer que você influencie. Deus quer que você seja alguém que mostre a direção, que os ajude. Se você não for, se você não tiver coragem, força, se você não for essa pessoa, se isso não fizer parte da sua vida, como é que você vai fazer? Como é que você vai mostrar o caminho? Quantas vezes nós estamos desabafando por incrédulo? Pois é, eu não sei o que eu faço, e o incrédulo está dizendo para a gente. O incrédulo está dando conselho para você. Bota chumbinho na comida desse miserável. Quantas vezes você ouve coisas? Não, separa mesmo. Mete uma galhada nele, te traiu? Mete uma galhada nele. Porque, por mais espiritual que você seja, a gente pensa um monte de bobagem, irmão. A gente pensa bobagem. A gente, dependendo do que a gente passa, né? E eu digo para você que o melhor santo, eu ontem estava falando lá de Elias, lá no recreio, está falando de Elias. Pois é, Elias pediu a morte para si. Elias viveu essa coisa intensa de querer morrer. Ah, Deus me livre. Aí você vê alguém, você sabe de alguém, você fala, Deus me livre, como é que pode? Daqui a pouco está você também querendo morrer. É que você nem fala para ninguém. Mas que passa na sua cabeça, passa. Porque esse urubu, né, que acho que é um passarinho, passa na cabeça, quando a vontade de morrer, deve ser um baita de um urubu que passa na cabeça da gente, pensando em morrer. Mas, então, essas coisas, nós estamos sujeitos, então, nós precisamos. Então, o conselho aqui junto dessa palavra, de ser, de obedecer a palavra de Deus. Meu irmão, quanto mais na minha vida, quanto mais na minha caminhada eu tenho obedecido a Deus, mais eu tenho me tornado uma pessoa forte. Porque é impossível você obedecer a palavra de Deus e você virar um cara fraco. Não é. Então, seja forte e obediente, aí tem o cuidado. Sabe o que é ter o cuidado? É prestar atenção. Ter cuidado é prestar atenção. Eu já estou falando tão bem da minha mulher, eu só falo bem dela. A minha mulher tem um negócio, e eu acho que ela já está ensinando para a minha neta mais velha, mas aquilo me aborrece tremendamente. A Kátia fala assim para você, pega meu celular aí. Aí você pega o celular para ela, ela está olhando para lá. O celular, eu estou aqui. Dá o celular aí. Pô, você olha para cá. Olha, como é que vai acertar a mão? Como é que você pede uma coisa, vai pegar uma coisa, está olhando para o outro lado? Não é? Não é estranho isso? Então, eu falo para ela assim, ei, cara, olha para cá, presta atenção aqui. Você está... Fico eu lá querendo achar a mão dela? Então, ela que me pediu, eu não tenho que estar olhando para ela. É ela que tem que estar olhando para ela que me pediu. Não estou certo ou errado? O que você acha? Aconteceu agora que chegamos na igreja, ela saiu do carro, estou sentado no carro, pegando as coisas, pega celular, pega carteira, pega chave. Ah, você vai querer teu celular? Vou. Aí eu estou sentado dentro do carro, ela está em pé. Eu peguei e botei a mão para fora. E ela não pega. Aí quando eu olho, que ela está assim, olhando lá por cima, para a portaria da igreja, sei lá, para a cantina. Então, Kátia, presta atenção. Você não me pediu o celular. Então, o que ele está dizendo é isso. Às vezes você sabe, você conhece,
mas você não presta atenção para praticar. Você não presta atenção que Deus já te deu o caminho, já te deu a resposta. Você sabe, o problema é que a gente não quer fazer aquilo. O problema é que a gente quer ter coragem para pular do penhasco, mas não tem coragem para obedecer a Bíblia, para pôr em prática a verdade. Firmeza na palavra de Deus. Você precisa ter mais firmeza na palavra de Deus. Você até sabe, mas ainda ela não é, você ainda não está firmado nela. Você ainda não está apoiado nela. O que Deus está falando para o Josué, seja firme, leia mais, ler. A gente tem isso, né? Alguns têm isso, obviamente, não estou generalizando, de ler para ter conhecimento, ler para debater, ler para discutir, ler para acusar. Em nome de Jesus, não use a Bíblia para acusar ninguém. A Bíblia é para ensinar. A Bíblia é para corrigir. A Bíblia é para disciplinar, não para acusar, não para jogar na cara, não para agir, machucar. E dependendo de como você faz, você pode machucar. Dependendo de como você manuseia certas coisas, não é? Você pode, com uma espátula, não deixar a coisa queimar, e você pode ferir, você pode agredir com uma espátula. Então, a Bíblia, a gente tem que ter, o que ele está dizendo assim, obedeça a palavra, seja firme na Bíblia, ler com o desejo de viver e de praticar, não é ler para dizer para o outro, é ler para pôr em prática, é ler para se apoiar, é ler para que a Bíblia guie a nossa vida, para que a Bíblia seja a fonte das nossas decisões, das nossas escolhas. Quantas pessoas sabem que você não deve se colocar em julgo desigual, e por que se coloca? Não, é porque para uma situação, não, porque isso. Você vai tentar explicar. Simplesmente você devia dizer não, não. De vez em quando, a gente age uma coisa errada, a gente tem uma coisa de botar a culpa no outro. Botar a culpa no outro. Não, fulano se aproveitou. Fulano se aproveitou. Mas, meu irmão, tem certas coisas que ninguém é inocente. Você não é inocente. Vai querer pagar uma de inocente? Ah, não, eu não sabia. Eu não sabia que ele queria deitar comigo, não. Sabia, não. Ele queria só me ajudar. Ele falou, vou te ajudar. Quando eu vi, eu já estava na cama, pelada. Coitada, não. A minha amiga é tão bobinha. Nossa, ela é muito inocente, pastor. É mesmo. Inocente. Mas nós não somos assim. Nós não queremos culpar as outras pessoas. E por que fez assim? Porque a sua leitura da Bíblia, o seu conhecimento pequenininho da Bíblia, que acha que é muito, porque decorou 20 versículos, não é com esse interesse de poxa, isso é para mim, isso vai me dar uma vida abundante, isso vai me dar vitória, isso vai me dar força, isso vai me fazer vencer. Quem obedece, quem crê, quem pauta a sua vida pela palavra de Deus, nunca fica para trás em coisa nenhuma, em área nenhuma. Você sempre vai estar na frente, você sempre vai estar na vitória, você sempre vai ter conquista na sua vida. Então, a outra exortação, fale da palavra, fale da palavra, fale da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa falar mais da palavra de Deus. Tem alguns aqui que precisam falar mais da palavra de Deus para si mesmos. Porque alguns crentes hoje falam até da palavra para o irmão. Mas às vezes aquilo que você está falando para o seu irmão, você devia estar falando para você mesmo. Está a falar para você mesmo, para você praticar. Para você achar na sua vida. Porque falar para o outro é fácil. Não é? Falar para o outro, a gente até cresce, né? A gente até muda o tom, a gente até tem autoridade, não? Você cresce falando para o irmão, né? O pastor fala assim, fale para o seu marido isso, tem umas irmãs assim que estufam o peito, o pastor está mandando, está vendo, fala cheio de autoridade, tu muda, hein, cabra?
Mas quando é para falar para você mesmo, a gente não fala, né? Quando o apóstolo Paulo exortou Timóteo, já falou para ele assim: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. A gente só considera, toma um pouco de vinho. Quantas pessoas me convidaram para comer e falaram: vamos tomar um vinho? Aí fica preocupado assim, se o pastor vai tomar vinho, se ele vai... Não, porque o apóstolo Paulo falou, com um versículo bíblico, mandou Timóteo tomar vinho, né? Se alguém fala isso para você, pergunta assim: está com úlcera? Porque o Timóteo tinha úlcera. Mandou tomar vinho por causa dos problemas que ele tinha de estômago, né? Então, às vezes, a gente tem essa utilidade com a palavra de Deus, não é? O conselho para isso é que você tem liberdade, você tem que ter domínio próprio. Isso é uma coisa que não é uma questão de beber vinho. Eu me lembro que uma vez, por causa do coração, o médico falou para minha avó tomar vinho. O médico falou para minha avó assim: o seu problema, o seu organismo está precisando de álcool, não é? Minha avó teve dificuldade porque ela não gostava, não apreciava, né? Enfim, então essa não é uma questão, porque pode ou não pode. A questão para mim, para a sua vida, é o seguinte, irmão: a gente não deve se prender só o que pode, o que é permitido. A questão central são as coisas que não convêm. Tem certas coisas que, eu diria para você assim: o senhor acha que tem um problema, bispo, eu tomar um vinho na minha casa, com minha família, meu esposo? Não, acho que não tem, não. Mas, de repente, tomar vinho num outro lugar, não é que é pecado ou errado, é que não convém. E não vem com essa conversa que, eu bebo na minha casa, não vou ser hipócrita. Não tem nada a ver com hipocrisia isso, irmão. Tem a ver com sabedoria, tem a ver com bom senso, tem a ver com se portar convenientemente. Tem a ver com isso. Tem a ver com interesse espiritual pelas pessoas. Você não deve acusar, criticar. Se depende do ambiente, se a pessoa quer tomar, fica à vontade. O senhor quer? Não. Eu prefiro água. Pronto. Não é porque, aleluia, que eu sou crente. Nada disso. Então tem que saber portar com conveniência. Nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. E aí? Aí você vai querer fazer porque não é pecado? Não, dane-se. Não, importa que não está errado. Não está errado, eu vou fazer. É assim que você vai? Então, você vai revelar que você não está nem aí para buscar sabedoria de Deus. Sabedoria para viver. Sabedoria para ser sal, para ser luz, para ser de uma determinada maneira. Então, cuidemos dessas coisas. As coisas que são lícitas, mas são inconvenientes. Como nós somos libertos, quem é liberto do pecado, diga glória a Deus. O Jesus quebrou todas as cadeias da minha vida, eu não sou dependente de nada, eu sou dependente dEle. Não sou dependente de nada. Então, para mim, é molinho dizer não, dizer não quero, mesmo que possa, mas aqui não vai fazer nenhuma diferença na minha vida. Pronto. Então, eu não sou pregador que deve beber vinho, e nem sou pregador que é pecado beber. Leia a Bíblia, né? A Bíblia, num contexto, até fala que você deve fugir, né? Deve fugir, porque diz que a bebida lá, o vinho, olhar para aquilo ali vira um negócio que te morde. Depois você lê mais a Bíblia. Então, tenha o cuidado de obedecer, versículo 7, o meu tempo já acabou. E para que cumpra, versículo 8 é fundamental nisso, né? Para que cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Medita de dia e de noite, não é para esfregar na cara do seu marido. Medita de dia e de noite para que você tenha o cuidado de cumprir tudo aquilo que está escrito. Para obedecer tudo aquilo. Tem muita gente que lê muito a Bíblia só para discordar da Bíblia, só para confrontar a Bíblia, só para argumentar contra a Bíblia.
Parabéns para você, não vai gerar nada na sua vida. Diante das dificuldades, das circunstâncias, você vai ficar com medo. As lutas da vida, você vai ser frouxo, fraco. Você vai revelar que não tem força. E você pode estar cheio de versículos na sua cabeça, mas você não pratica nenhum deles, você não observa nenhum deles, você não traz para a sua vida nenhum deles. E eu nunca servi, nunca fui militar, não servi o serviço militar obrigatório, mas essa coisa que, não sei se é do militarismo isso, acho que é, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Espiritualmente, eu tenho muito isso, com a Bíblia e com algumas pessoas, alguns líderes sobre a minha vida. Então, Deus dá essa ênfase, não fui eu que te ordenei, não é? Não se apavore, não fui eu que disse, a segunda ordem foi não se apavore e não se desanime. Isso é uma ordem. Eu não sei o que eu faço, eu estou tão desanimado, e a gente fica querendo coisas para ter ânimo. A sua dependência de ânimo é de quê? Né? Bem que eu podia sair agora na rua e achar R$1.000. Aí você vai para um caminho tão absurdo, tão imponderável, não é? Poxa, aí eu ia ficar animado. Não é? Eu queria ter 1 milhão de amigos, e cada um me dá R$1, e eu teria R$1 milhão, cada amigo me desse um. Aí eu ia ficar animado. Aí Deus fala para ele assim, ser forte, não se apavore, não. Então, quando você está apavorado, o que você deve fazer? Obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Bispo, mas não é assim. Então, como que é? Como que é? O senhor nunca fica apavorado? Fico. E o que o senhor faz quando fica apavorado? Eu me agarro em Deus. Eu peço forças a Deus. Eu entendo que aquela posição é uma posição frágil para mim. É uma posição ruim. Então, em Deus é que eu vou pedir que Ele me dê e tire aquela coisa. Eu vou lutar contra aquela coisa interior antes de lutar contra o inimigo exterior. Antes de pensar como é que eu vou sair daquela situação, eu tenho que sair dessa situação interior, da minha alma, da minha mente, do meu coração. Deus falou. Por que a gente faz isso com as promessas de Deus? Não, Deus falou, eu quero. Deus falou que eu vou ser próspero, então cadê eu quero? Eu vou ser próspero. Por que essa palavra você quer que ela se aplique, você agarra nela e você se declara nela, e na de ser forte você não quer se declarar. E a de não estar apavorado você não quer se declarar. E de não se desanimar, você também falou assim, não vou ficar desanimado, não. É a Bíblia, é Deus. Por que eu estou desanimado? Bate na minha cara. Deixa de ser desanimado, sujeito. Toma vergonha. Confia no teu Deus. Não é? Eu tenho uma base para mudar a minha atitude. E desânimo e temor, então, é uma atitude interior. É uma posição interior que N coisas podem produzir na minha vida. N fatores externos lançam aquele dardo no meu coração. Lançam aquele sentimento no meu coração. E eu tenho que entender isso. E eu tenho que ter uma reação. Não é? Então, não sei se você está entendendo. Eu estou desanimado porque alguém falou isso para mim. Vou ficar desanimado por isso, não. É uma escolha. Muitas vezes é uma escolha mesmo. Né? Miguel, larga para lá. Irmão, se eu fosse ficar desanimado com palavras, com coisas que eu escuto, eu já estava andando rastejando. Tanta coisa que você ouve. Né? Como nós somos atingidos, e dependendo da sua fragilidade, dependendo do tempo que você está vivendo, você tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Porque se você não está bem, você interpreta tudo errado.
Você está numa defensiva, você sempre fica assim, por que fulano está falando isso? Entendeu? Quando você está mal, aí você encontra uma pessoa, um irmão, ele fala assim, poxa, deixa eu orar por você, Senhor, abençoa ele. Pô, por que ele está falando isso? Ele acha que eu não sou abençoado? Você está tão mal que você reage mal às coisas. Não está falando nada, ele está falando para Deus te animar. Você está animado? Para você ficar mais animado. Mas você está assim, resistente, você está muito fechado, acaba que, né? Isso acontece na família, no casamento, na sua mulher. Está falando isso por quê? Por que você falou isso? Não falei por nada. Não. Vira um problema, uma bobagem, uma palavra qualquer. Não é? Então, não permita, isso você tem que fazer, irmão, que nada nem ninguém semeie medo no seu coração. Porque são pessoas e são circunstâncias e problemas que lançam medo no meu coração. Eu ficar desempregado, caramba, e agora? A gente fica com medo. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Essa semana passou um programa, eu vi um jornalístico, o sujeito comprou uma casa, você viu? O cara mandou a mulher embora, está vendendo tudo a casa dele, comprou uma casa aí, minha casa, minha dívida, e estava só vendendo a casa, já mandou a mulher embora. Não sei se você viu esse programa. Fiquei vendo aquilo ali, o cara está vendendo, já vendeu os móveis. O cara falando dessa coisa da vida dele, do desemprego, da crise. Aí você fica vendo aquilo assim, né? E a gente pensa, né? Eu fiquei pensando na minha vida também, meu Deus do céu. Já pensou, hein? Aconteceu uma coisa comigo, o que vai ser da minha vida? A Cátia, com essa quilometragem alta, nem consigo vender a Cátia, não consigo. Tanta coisa, não é verdade? Então, é muito difícil, às vezes, querido, certos medos não entrar no seu coração. Então, o que Deus está dizendo é que você não deve permitir, porque o mundo tenta, as pessoas às vezes querem nos ajudar, mas nos atrapalham. Você já foi atrapalhado por uma outra pessoa que queria te ajudar? Nesse campo. Olha, eu vou te falar uma coisa, porque eu sou teu amigo, fala a maior bobagem. Não é verdade? Fala a maior bobagem, e aquilo fica na nossa cabeça. Não permita que nada nem ninguém venha semear pavor no teu coração. Não permita que nada nem ninguém venha semear pavor no teu coração. Não permita que nada nem ninguém venha te apavorar. O Senhor nosso Deus poderoso, Ele reina para sempre. E eu lembrei ontem lá na igreja do Recreio, acho que eu não sei se falei aqui essa semana isso, algo que eu ouvi há muito tempo atrás de um pastor chamado Malcolm Smith. Ele escreveu um livro chamado Esgotamento Espiritual. E ele estava falando sobre Deus, sobre o poder de Deus, Deus poderoso, Deus que tudo pode, Deus que tudo sabe, Deus que tudo conhece. E ele falou, antes de pregar sobre Deus poderoso, antes de a gente ter a revelação verdadeira de Deus ser poderoso, nós temos que ter a revelação do amor de Deus. Porque não teria nada mais apavorante de saber que é um Deus todo-poderoso, que tudo sabe, que tudo conhece e que não me amasse. Porque a conclusão é que nós estamos fritos. Um Deus todo-poderoso que não vai com a minha cara, um Deus todo-poderoso que não me ama, é um Deus que vai me esmagar, mas Ele é todo-poderoso e Ele me ama e Ele te ama. Glória a Deus. Está entendendo por que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? É por causa dessas misericórdias, que é um produto do amor de Deus, que nós não somos desconsumidos. Então saiba que esse Deus todo-poderoso, Ele te ama. Você precisa dessa revelação, apesar dos problemas, apesar das limitações, apesar das falhas. Não é que Ele abona, não é que Ele faz de conta que não está vendo o meu erro e o seu. É porque Ele trabalha, o amor dEle nos constrange a acertar, a corrigir, porque Ele perdoa, Ele nos atrai para Ele. Amém, amado irmão? Então vamos ficar de pé para fazer uma oração. Exorta o teu irmão, fala para ele, seja
forte. Fala para ele, seja corajoso. Seja corajoso. Irmão, ora por mim. Fala para ele assim, não vou orar não, irmão. O que está atrás dessa palavra? Quando você fala para alguém assim, ó, seja... Quando alguém fala para você assim, ó, seja corajoso. E a pessoa fala para você, irmão, ora por mim. O que a pessoa está querendo dizer com isso? Como é que você interpreta isso? Uma indisposição dela, uma falta de força para ser aquilo que você está falando para você. Não é assim? Irmão, seja dizimista, irmão. Soubesse da minha vida. O que a pessoa está dizendo? É ruim, hein? Você dizimista coisa nenhuma. Então, seja forte, seja corajoso. É mais cômodo acreditar que você não pode ser. Porque aí as pessoas te ajudam. Porque aí a pessoa vai quebrar teu galho. Aí a pessoa vai fazer para você o que você devia ter até vergonha de pedir para a pessoa fazer para você. Seja forte. Que você saia daqui nessa noite dizendo assim, para Deus, não para o seu irmão, não para mim, mas para Deus, Senhor, eu vou ser uma pessoa forte. Com a tua graça, com a tua ajuda, com a tua palavra. Com a tua palavra, que é o poder de Deus, eu vou ser forte. O Senhor me conhece, conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, mas pela graça e pela tua palavra, eu serei uma pessoa corajosa. Corajosa para obedecer. Porque, ouça, você não precisa de coragem para enfrentar o mundo, não. Você não precisa de coragem para enfrentar o diabo, não. Você precisa de coragem para obedecer a palavra de Deus. E dependendo da situação que você está vivendo, você precisa de mais coragem para obedecer, para agradar a Deus, para honrar a Deus. Porque tudo que o diabo faz é para você desobedecer. Toda a sua tentação, o ataque, é para você não fazer a vontade de Deus. É isso. E se você quer realmente aborrecer o diabo, que eu sinceramente, querido, eu não tenho como minha cabeça aborrecer o diabo. Eu tenho na minha cabeça agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. Porque eu sei que o diabo quer que eu desobedeça a Deus. Que é exatamente isso que vai agradá-lo. Ver você desviado, ver você afastado da fé, ver você agindo como se Deus não fosse Deus. Você se sentindo como se Deus não fosse Deus. Pai, nós oramos. Como já foi dito N vezes aqui nesta noite, é certo que o Senhor tudo sabe. O Senhor sabe. O Senhor sabe essa tempestade na alma da minha irmã. O Senhor sabe. O Senhor sabe esse pavor. O Senhor estava andando sobre as águas quando o Senhor viu os discípulos apavorados, quando o Senhor viu os discípulos aterrorizados. Não que aquela fosse a primeira tempestade deles. E o Senhor estava ali presente, o Senhor aquietou a tempestade, o vento, o mar e o coração deles, ó Pai. Então, é certo que o Senhor sabe o que passa aqui em cada um de nós, o Senhor sabe a circunstância. E é por isso que mais uma vez o teu Espírito e a tua palavra veio dizendo: seja forte, meu filho. Sim, eu estou com você, minha filha, eu estou vendo, estou sabendo. Mas seja corajosa. Seja corajosa. Porque para tomar posse de bênção nós precisamos ser corajosos. Para tomar posse da terra excelente, para chegar na terra que emana leite e mel de abundância, tem que ser corajoso.
para viver o milagre que você sonha, você precisa ser corajosa, corajoso para obedecer o Senhor e a sua palavra. Pai, que o teu nome seja glorificado. Pai, que o Senhor nos conduza em paz à nossa casa. O Senhor nos conceda uma noite de paz. O Senhor abençoe o dia de amanhã. Que o Senhor nos dê sabedoria, força. Que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu o seu Espírito Santo. Como alguém pode querer mais força do que essa? Onde será possível ter mais força do que aquele que tem a força do Espírito de Deus na sua vida? Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Oh, aleluia, aleluia. Então, Pai, que o meu irmão seja ricamente abençoado.